e anunciou o assalto, levando da adolescente os seus pertences, ou seja, documentos e também o aparelho celular. A jovem ficou bastante assustada e foi até a delegacia municipal e registrou o boletim de ocorrência. Ninguém foi preso. Os arrombamentos continuam, eles estão acontecendo aí com muita frequência. Todos nós somos sabedores que nesse período agora, esse feriado prolongado, muita gente viaja, né? Muitas pessoas viajam. E os larápios vagabundos desqualificados, eles aproveitam a oportunidade e acabam adentrando as residências, levando tudo que encontram pela frente. Várias ocorrências foram registradas nas últimas 24 horas. Um trailer, rapaz, que fica ali na Avenida das Itaúbas, no Jardim Imperial, ficou trancadinho, fechadinho. Os caras arrombaram o cadeado, levaram vários salgados que estavam na geladeira. Tem o salgado já frito e o salgado que já é pronto, né? Só pegar e fritar. Os caras levaram mais dezenas de salgados, levaram também refrigerantes, doces, balas. Enfim, eles arrebentaram o cadeado e deram prejuízo para a dona do trailer. A senhora registrou o boletim de ocorrência ontem na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Fora isso aí, Kiko, José Carlos Araújo e ouvintes do Jornal da 93, foram todas as ocorrências atípicas que foram registradas na Polícia Civil e também como a Polícia Militar. Agora, o que chama muita atenção da gente é o número de acidentes que acontece quando tem esses feriados, né? Sim. É impressionante. Eu sei que acontece, quer dizer, teoricamente a gente sabe, enfim, né? A grande maioria das consequências é imprudência, mas o que teve de acidente que aconteceu em Sinop, de monta e de pequena monta. Exatamente. Onde estraga o carro, as pessoas... Teve um rapaz que teve a perna praticamente decepada, cara. Segundo os bombeiros, foram atender, o cara estava um acidente muito grave. Então isso é muito triste, esses acidentes que acontecem, principalmente nos finais de semana. Mas quando tem feriado prolongado, aumenta muito mais. Coisa piora, né, Zé? E outra coisa, sabe o que eu não gosto, Kiko? É quando o tal do discurso, para tampar buraco. Eu não gosto disso. Eu gosto, as coisas têm que ser feitas na prática, tem que ser feito, mas tem que ser feito mesmo. Nós temos um problema de trânsito muito sério aqui em Sinop. A gente não sabe ainda se essa culpa seria do município, se essa culpa seria dos próprios transeuntes, das pessoas, dos motoristas. Porque o que nós temos de sinalização em Sinop não é brincadeira. Não, tem muita sinalização. A cidade é bonita, bem sinalizada. Entendeu? Bem sinalizado. Outro dia eu ouvi na cidade aí, o pessoal mandando mensagem pra gente dizendo: olha, tem que ter campanha de trânsito, tem que ter campanha de trânsito. Campanha de trânsito, Kiko, ela existe todo santo dia. As empresas de comunicação, os veículos de comunicação divulgam todos os dias. A gente fala todos os dias aqui nos riscos, nos cuidados. Mostra acidentes. Você entendeu? A gente mostra todo dia. E os acidentes não param de acontecer. Alguma coisa está errado, né? Alguma coisa está errado. E não adianta ir no secretário de trânsito e falar: secretário, o que a gente vai fazer? Porque ele não é mágico, ele não tem a solução, ele não é Deus. Não vai adiantar absolutamente nada. A consciência tem que partir por parte dos motoristas. Agora sim, uma coisa a gente tem que apontar: a boa parte desses acidentes graves ocorreram na BR-163. E na paralela ali, entendeu? Também, Nesse perímetro urbano, na verdade, ou nessas duas paralelas João Pedro Moreira de Carvalho. E tem muitas placas dizendo o seguinte: velocidade máxima de 30, velocidade máxima de 40 por hora, você não pode ultrapassar. Mas tem carro que passa ali voando, Kiko. Motociclista que passa voando. Não, aí é uma falta de respeito. Não é só lá, não. Em todos os lugares. Pedaços curtos de rua, nós estamos falando assim, questão de rua de 100 metros, tem carro que chega a pegar 110. E a placona tá lá 30 por hora, Avenida das Civipirunas, Avenida Jacarandás, Avenida das Acácias, são muito bem sinalizadas, mas elas não respeitam. As principais avenidas de Sinop, principalmente como Itaúbas, como a Andremagem, então, não vou nem... Bem sinalizada. Mas o excesso de velocidade ali é uma coisa absurda, né? Eu acho que a saída seria... se envolveu num acidente como esse aí, provocou o acidente, está errado, cadeia neles. Cadeia neles, fica ali dentro, paga uma multa altíssima para sair, aí ele vai sentir no bolso, porque senão, meu amigo, não vai resolver nunca. Mas vamos ser utópico, o cara é pego embriagado no volante, vai lá, paga aí é cadeia. A multa. Aí é cadeia, aí é cadeia, pra mim é cadeia. Ele paga a multa estipulada pelo delegado, se ele não causou acidente só estando embriagado, ele paga a multa. Aí é cadeia, pra mim tinha que ser cadeia, o cara não tinha que sair não, tinha que ficar no mínimo 6 meses ali. Infelizmente. Daqui a pouco Edinaldo Lobo volta aqui pra gente falar ainda de esportes na manhã de hoje, 7h11. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. 7h11. A Polícia Federal acaba de prender, agora há pouco, foi na madrugada, às 5 horas, horário de Brasília, né? 6 horas agora, que foi confirmada a prisão
do glorioso Gedel na casa dele. O homem do dinheiro, uma das maiores apreensões em espécie no Brasil nos últimos meses. 51 milhões somente. Exatamente. A polícia bateu na porta da casa dele 5 horas da manhã, às 6, né? Porque é lei, né? Não pode entrar antes das 6, viu, Kiko? Não pode. Não pode entrar antes das 6. Mas a polícia entrou lá carinhosamente e acabou fazendo a prisão dele mais uma vez. Não só pelo dinheiro dele, mas por dificultar as investigações da Polícia Federal. E quem expediu a prisão foi determinada pelo juiz federal Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara em Brasília, a pedido da Força Tarefa Greenfield. Além de Gedel, a PF cumpre outro mandado de prisão contra Gustavo Ferraz, ligado ao ex-ministro, e 3 mandados de busca e apreensão. Gedel deixou o prédio depois das 7 da manhã, no banco de trás de uma viatura da Polícia Federal. E chegou ao aeroporto Luiz Eduardo Magalhães cerca de meia hora depois. A PF não informou, na realidade, para onde o ex-ministro será levado. Mas, provavelmente, ele deve ir lá para Curitiba. Vai direto para lá. Provavelmente. Ele vai direto para Curitiba. De avião, né? Vai para Curitiba lá, deve se encontrar lá. E, gente, é impressionante a quantidade de dinheiro apreendido. É uma coisa, olha, eu vou falar, eu nunca na minha vida tinha visto tanto dinheiro assim, mas nem... Exatamente. Sabe? Nem o dinheiro recuperado pela Polícia Federal, eu não vi tanta quantia assim. E o dono do imóvel afirmou que tinha emprestado um imóvel ao ex-ministro para que ele guardasse pertences do pai, que morreu no ano passado. E outra coisa, viu, Kiko? A bomba pode estourar a partir de hoje, porque a polícia já sabe quem é o cara que estava ligado a ele. E é político, viu? É um outro político ligado a ele que sabia dessa quantia escondida e que estava ajudando ele a esconder esse dinheiro aí. Esse nome ainda não foi revelado pela polícia, pelas investigações, o que deve sair hoje, hein? Deve sair hoje. A hora que começar a falar, abrir a caixa de ferramentas, a gente vai começar a ter outros nomes. Vou passar essa informação rápida aqui, Zé. Jornal da 93. 7h11. Gente, hoje na madrugada, no nosso horário aqui, 4 horas da manhã, no nosso horário, um pouco mais cedo, horário de Brasília, um terremoto atingiu o México. E não foi qualquer terremoto. Esse terremoto chegou a 8,1 na escala Richter, que vai até 9. Forte tremor de magnitude 8,1 atingiu a costa do México nessa madrugada, né? E os geólogos dos Estados Unidos registrou um abalo sísmico de 8,1. Chega até agora, confirmados, fora o que vai ser confirmado depois, a 15 o número de mortos. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico emitiu alerta de possíveis ondas gigantes de até 4 metros de altura para México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador. O abalo sísmico que sacudiu o México foi sentido em vários países da América Central. E o que mais preocupa é agora os abalos secundários que vêm na sequência. O governo mexicano, juntamente com autoridades dos Estados Unidos, dizem que poderá ocorrer nas próximas horas os chamados abalos secundários, que podem chegar, Zé Carlos, até 6 pontos na escala Richter, ou seja, ainda há uma preocupação muito grande na questão do México. E a preocupação também é na questão dos tsunamis. 8 países já foram alertados para essa questão de tsunamis logo após esse abalo sísmico que aconteceu no México e foi sentido em toda a América Central. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7h15. Muito bem, vamos a Matupá, onde está o repórter Leandro Lima, que traz informações sobre 2 incêndios que atingiram 2 áreas de preservação ambiental no Portal da Amazônia. Uma delas fica às margens da BR-163, o que dificulta a visão e também aumenta os cuidados dos motoristas que passam pela BR-163. Correspondentes 93, em conexão com o Nortão. Amigos do Jornal da 93, 2 incêndios de grande proporção são em Matupá. Queimada é crime prevista no Código Penal com pena de reclusão e multa. O Estado tem investido bastante em campanhas contra a queimada com o objetivo de conscientização. Mas mesmo assim, os focos de incêndio seguem acontecendo com grande intensidade. Na noite desta segunda-feira, pelo menos 2 incêndios foram registrados em Matupá. Um no interior do município, na linha 3, da Gleba União, e outro grande incêndio nas margens da BR-163. A área de pastagens, que fica localizada entre o Parque de Exposição até o frigorífico Frialto, foi totalmente tomada pelo fogo, que assustava pela intensidade das chamas. A equipe da Prefeitura Municipal foi acionada para atender a ocorrência,
Mesmo levando para o local todos os caminhões-pipa, pouco foi possível fazer. O secretário de Obras e Meio Ambiente, Valdecir Noronha, relatou para a imprensa que o trabalho foi baseado em trabalhar para impedir que o fogo atingisse a área do aeroporto e do confinamento do Frialto. O período proibitivo de queimada segue até o dia 15 de setembro, com grande chance de ser prorrogado devido às condições climáticas do ano passado, onde o período se estendeu até outubro. E mesmo com todas as fiscalizações e penalidade, infelizmente Mato Grosso é o estado em 2017, com o maior número de focos de queimadas em 2017. De Matupá, Leandro Lima, do site Olhar Cidade, para o Jornal da 93. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. 7 horas e 17 minutos. Antes da gente trazer aqui a Raquel, que vai falar também um pouco a respeito da questão do trânsito na BR nesse feriado, a gente recebeu aqui, Zé, uma mensagem que eu achei muito interessante aqui no nosso WhatsApp, só não veio o nome e depois ele manda o nome. O que deu para entender é que a melhor campanha é se cobrar mais na formação dos condutores. Com certeza. Se cobrar mais na formação dos condutores, para que os condutores saiam formados, mas saiam formados com mais qualificação. Né? Pelo que deu para entender aqui na opinião do ouvinte, do nosso que estava ouvindo a gente, possivelmente no carro, mandou uma mensagem, obrigado aí pela audiência. Teve um outro também que mandou aí. É do Gedel. Sobre o Gedel, infelizmente. Ele vai de avião. Exatamente, infelizmente quem está pagando o pato é a sociedade brasileira, o povão, né? É verdade. Ele tinha que ir num jegue, velho. No sol do meio-dia. E ele só pau pode... de arara, né? No pau de arara. Pau de arara. Só pode rodar das 10 às 13. 13h30 ele para. Só no outro dia das 10 às 13 para chegar lá. Exatamente. E alguma rádio de avião, tudo belo, bonito, formoso e por aí vai. Continuando na questão do trânsito, ontem, dia 7 de setembro, teve início a mais um feriadão prolongado. E a preocupação são as rodovias, porque segundo a Rota do Oeste em Mato Grosso, por exemplo, o aumento de veículos é de mais de 30% nas estradas. Ontem e domingo são os dias que mais preocupam a questão da Rota do Oeste. Quem afirma é o diretor de operações Fernando Miléo, da Rota do Oeste, na reportagem da Raquel aqui para o nosso Jornal da 93. Então, é importante para planejar a viagem, né, levando em consideração que no início do feriado, na quinta-feira pela manhã, e também no domingo, no período da tarde, é onde vai ter o maior movimento. Então pode ser que tenha retenções. Então é importante para todo mundo programar, quem puder evitar esses horários. Então sair com calma, com tranquilidade. É importante sempre cuidar nas ultrapassagens, visto que colisão frontal ainda é o acidente com maior gravidade da concessão, e sempre nesses feriados acaba ocorrendo um número maior, principalmente pelo excesso de velocidade. Então a principal dica é na ultrapassagem, controle de velocidade. E também por ser um feriado, o pessoal sai muitas vezes para aproveitar sítios, chácaras e outras festas. Se beber, não dirigir, não pegar a estrada, que isso aumenta bastante o risco aí de acidentes. Além disso, é uma infração de trânsito, né? Sim, é infração de trânsito e depende da quantidade e considerado também crime. Qual que é a estimativa de aumento para o domingo? Domingo a gente espera no veículo de passeio, que é o veículo que aumenta muito nesse feriado, até um 45% a mais de movimento. Então é um número de veículos considerável a mais, principalmente concentrado no período da tarde, aí, a partir das 16 horas. Você já falou de beber e não dirigir e da questão das ultrapassagens. Tem outras orientações de trânsito? Sim, é importante sempre verificar questões de pneus, principalmente para quem não está acostumado a pegar a estrada, pneus, limpador de para-brisa, condições de freios, e é importante também até aquela água que limpa o para-brisa, para as pessoas verificarem, porque pode ser importante na estrada e numa necessidade de uso está tudo funcionando adequado para garantir uma boa viagem a todos. Uma outra dica importante é sempre estar com o número do 0800 da concessionária, né, o 0800 065 0163, para qualquer problema, qualquer auxílio na estrada, ligue, concessionária 24 horas por dia, está aí para atender a todo mundo. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 21 minutos.
Muito bem, agora vamos em Alta Floresta, né? Vamos até Alta Floresta, onde os servidores públicos realizaram uma paralisação na última quarta-feira. Essa paralisação foi feita por servidores do Sintep. Elisa Gundi tem as informações. Um ato público acontecendo em frente ao Paço Municipal hoje aqui em Alta Floresta. Qual o principal objetivo deste ato? Na realidade, Alta Floresta vive uma situação de muita complexidade, porque nós temos um problema na folha de pagamento do município e esse problema hoje, né, a prefeitura diz que não tem condição de pagar, né, a folha conforme determina a Constituição Federal, que é até o 5º dia, em função de que não há recursos. Infelizmente, é fato de que não há recursos, porém, essa falta de recursos está associada a vários fatores. Um deles é a arrecadação do município, né? A arrecadação do município não vem crescendo aí desde 2015, 2014, 2016 e isso se arrasta, né? Uma vez que o município de Alta Floresta não cria estratégias, não tem ações, não tem um planejamento, não tem campanhas de aumentar a arrecadação, infelizmente nós teremos problemas aí não só na educação, como na saúde, como na segurança e em outros serviços que são essenciais ao município. Um outro problema é a quantidade de contratos que existem no município de Alta Floresta. E esses contratos, eles têm encargos, eles geram encargos. E para isso, tem que como minimizar isso através de quê? Do concurso público. O concurso público é algo que o município de Alta Floresta precisa realizar. Nós temos aí uma gama de trabalhadores que hoje se encontram no interior das escolas com contrato temporário. Isso tem custos e custos altos para o município. Um outro fator é o censo populacional, através do IBGE. Hoje, Alta Floresta tem uma população, né, e que esse censo não vem sendo trabalhado de forma que os números sejam de acordo com o que a população tem, com o que Alta Floresta tem. Isso influencia na quantidade de habitantes, consequentemente, no quantitativo de dinheiro que o município recebe. E aí nós temos toda uma influência nas matrículas, nós temos influência no número de alunos, nós temos influência na população, no conjunto de habitantes. Isso é um outro fator. E aí, o que é mais grave, na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, houve uma redução de recursos da educação. Isso é grave. Ao invés de traçarem metas para aumentar os recursos da educação, houve uma diminuição. Mas por que houve uma diminuição? Porque nós temos um efeito dominó que vem desde o cenário federal, um cenário estadual que chega ao cenário municipal. Porque nós não teremos mais o pré-sal, nós não teremos mais os royalties do petróleo, porque esses recursos eles foram entregues aos estrangeiros. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7h25, 7h25 no nosso Jornal da 93. Hoje, sexta-feira, mas é também dia de falar esportes, porque ontem aconteceu um grande jogo, a grande final da Copa do Brasil. A gente vai falar sobre isso agora. 7h25, ontem aconteceu o primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil entre Flamengo e Cruzeiro. Mas antes de falar do jogo, de novo um fato negativo na torcida carioca. O que está acontecendo? Praticamente o jogo de uma torcida só. Mas ali, Kiko, ali ficou muito bem claro que ali era bandido. Só um pouquinho. Ali era bandido, não tinha nada a ver com a torcida. Do lado de fora, um quebra-pau danado, bala de borracha, cacetete, bomba de gás lacrimogênio, gente sem ingresso tentando entrar, gente com ingresso impedida de entrar. Do lado de dentro,
A torcida simplesmente resolveu trocar, não quero ficar nesse setor, vamos trocar de setor. Quer dizer, foi um negócio estranho que aconteceu no Maracanã. Agora o recorde de público do Brasil esse ano de 2017 foi batido ontem nesse jogo no Maracanã. E diga-se de passagem, um grande jogo de futebol. O placar terminou em 1-1 entre Flamengo e Cruzeiro. Gol do Flamengo do Paquetá no segundo tempo, aos 32. E logo depois o Arrascaeta fez o gol de empate da equipe do Cruzeiro. 1-1, o jogo de volta para o Mineirão. Detalhe do jogo, Zé. Não, só queria comentar a questão da torcida aí. São bandidos, a polícia identificou praticamente metade desses bandidos que estavam lá fora. Eles são falsificadores de ingressos. Eles acabaram vendendo parte desses ingressos como se fossem ingressos originais e de repente são falsos. Quem estava com esses ingressos para entrar no Maracanã ontem viu que esses ingressos eram falsos e não deixou entrar. A organização não deixou entrar. E foi aí que houve a confusão, porque esses infiltrados, bandidos, estavam ali no meio da torcida querendo tumultuar. Aqueles que tinham ingresso, que eram ingressos verdadeiros, não puderam entrar porque justamente identificaram os falsos antes e acabaram tumultuando. Mas a polícia já sabe quem é. Né? São bandidos, são quadrilhas que agem desta forma para tentar, né, tumultuar o ambiente. E tumultuaram. E não foi só antes do jogo, não. Foi durante todo o jogo, durante e no fim também. Exatamente. Isso que é o problema. Então, assim, é complicado essa situação. A gente lamenta essa situação aí, porque o futebol brasileiro já não é lá essas coisas. Aí, com esse monte de briga aí, a situação acaba ficando cada vez pior. Agora no jogo em si, Lobo, que belo jogo de futebol, hein? Está em aberto, né? O Flamengo vencia, né? Fez um gol a 32, tomou um gol quase a 39. Está em aberto. Agora o Cruzeiro leva uma ligeira vantagem para Minas Gerais. Agora, o Cruzeiro também não vai atacar o Flamengo igual o Índio lá em Minas, né? De maneira alguma. Vai jogar por uma bola, o Flamengo também, entendeu? Está em aberto. Dois grandes times e duas grandes torcidas. Lá o Cruzeiro vai levar a vantagem na questão da torcida. Às vezes a torcida engana, cara. Você acha que o campo cheio te ajuda, às vezes te atrapalha. Te atrapalha. Porque daí o torcedor te empurra e você vai. Agora o Flamengo é um belo de um time, está desfalcado aí, mas eu ainda acredito ainda que o Flamengo levará o título, na minha opinião. Lobo, mas não ganhou no Maracanã e lá em Minas. Ué, futebol, cara, o Flamengo joga em qualquer lugar do mundo, entendeu? E com detalhe, Cruzeiro perde um atacante, tomou o segundo cartão amarelo agora, não recordo o nome dele, mas tomou o segundo amarelo. A melhor coisa que aconteceu pro Cruzeiro, porque a Arrascaeta entrou justamente no lugar dele. Mas a Arrascaeta é titular, sempre foi Sobis, titular. Entrou no lugar do Sobis. Rafael Sobis, que não joga o próximo jogo. Ele sempre foi titular. Mas o Arrascaeta jogando, observando ele jogar bola, ele é um jogador comum, Kiko. Ele é oportunista. O Arrascaeta entrou no lugar do Rafael Sobis, porque o Rafael Sobis tomou o terceiro cartão amarelo. Exatamente. Não joga o jogo de volta contra a equipe do Flamengo no Mineirão. E aí nós temos o Guerreiro de volta no dia 27, né? No próximo dia 27, quando acontece a próxima partida, que pode fazer a diferença. O Flamengo jogou certinho. Foi um belo jogo de futebol. Um belo jogo de futebol, tirando essa questão da torcida, o Maracanã estava lindo, maravilhoso. Estava bonito. Espetacular, as cores em vermelho e preto do Maracanã. Pena que uma obra dessa grandiosidade tenha sido superfaturada desse tanto e está lá parada, sendo o maior, acho que talvez hoje, depois de alguns estádios da Inglaterra, o maior palco mundial para contar a história do futebol do mundo é o Maracanã. E o Maracanã merece estar daquele jeito que estava ontem. É daquele jeito que o Maracanã tem que estar. Não é de outro jeito. Não é deteriorado, destruído, abandonado que nem estava nos últimos dias aí, que tá nesse rolo todo, mas sim daquele jeito que estava ontem. Para Flamengo, para Fluminense, para os times do Brasil jogarem lá e do mundo. E é o sonho de grandes jogadores virem ao Maracanã, conhecer o palco onde Pelé, Garrincha, onde outros grandes craques e fenômenos jogaram por ali no mundo, né? Só para me finalizar a minha parte aqui, a estimativa de venda de ingressos será a mesma praticamente lá para o estado do Mineirão. 66 mil ingressos. Entendeu? 66 mil ingressos. Deve ter o mesmo público praticamente. Agora não dá, né, Lobão? Você pegar um treinador de goleiro com quase 90 anos de idade para treinar o goleiro do Flamengo. Está provado que um time de futebol, um grande time igual o Flamengo, precisa ter dois goleiros do mesmo nível. Perdeu aquele goleiro que veio da Itália e o reserva imediato não vive um grande momento. Agora o cara desse não consegue bater na bola, 90 anos, rapaz, chutar a bola no goleiro. O goleiro tomou um frango, uma falha grotesca, pode entrar para a história negativa do Flamengo. A marcação do Flamengo foi excelente, fizeram uma linha de 4 e acabou. Só que infelizmente uma bola a longa distância. O goleiro rebate daquele jeito, cara. 7h30, só pra gente passar, vai voltar o Campeonato Brasileiro. Vai voltar. Volta amanhã. Começa amanhã. Nossa, e começa com jogos assim espetaculares. O Atlético Mineiro recebe o Palmeiras às 16 horas no Independência. Também no sábado, só que às 18 horas, o Vasco em São Januário recebe o Grêmio.
E em São Paulo, no Morumbi, às 19 horas, o São Paulo, na situação periclitante, recebe a Ponte Preta. No domingo, continua. No domingo volta o jogo do almoço. Às 11 horas... O Atletiba aí, cara. o Atletiba. 11 horas da manhã, Atlético Mineiro e Coritiba, na Arena da Baixada. Paranaense. Atlético Paranaense, aliás, na Arena da Baixada, o Atletiba. Jogo das 11 da manhã, 10 do nosso horário, né? O jogo do almoço. Aí, às 16 horas, na Vila, tem Santos e Corinthians. Às 16 horas, na Ilha do Retiro, Sport Avaí. No domingo, às 16 horas, no Barradão, o Vitória recebe o Fluminense. E aí tem um clássico de outro clássico carioca. No Engenhão, Botafogo e Flamengo, às 19 horas do domingo. No domingo também, a Chapecoense recebe o Cruzeiro às 19 horas na Arena Condá. E na segunda-feira, para fechar a rodada, o Atlético Goianiense recebe o Bahia. Quem ganha, Flamengo ou Botafogo aqui? Se o Flamengo vier com time reserva, o Botafogo. Se o Flamengo vier com time titular, o Flamengo. Tem que saber com qual time que ele vem. Os caras jogaram ontem, né? Não, o Flamengo vem com o melhor que tiver. Vem com o melhor que tiver, o time completo. Aí o Flamengo, não tem mais ninguém pendurado, não. Acho que o Flamengo. Se vier com o time completo, o Flamengo. Se não, aí dá Botafogo. Tem que saber o que o Reinaldo Rueda vai pensar. E Santos. Ele só define na hora do jogo. O Santos e Corinthians? O Corinthians, né, velho? Você acha que eu vou falar que vai ganhar Santos aqui? Agora, você quer perguntar do Palmeiras, quem ganha entre Atlético e Palmeiras? Atlético Mineiro, né, velho? O Atlético Mineiro jogando em Minas, evidentemente. Pode tirar proveito. Pode até ser, mas é muito difícil. Evidentemente. E o Vasco ganha do nosso glorioso Grêmio. Zé. Valeu, uma ótima sexta-feira. Sonhar não custa nada, meu irmão. Vou fazer o quê? Eu só acho que o Santos vai meter 2-1 no Corinthians também. Sonhar não custa nada, vou fazer o quê? Vamos que vamos então, né? De hora em hora nós temos informações nos nossos boletins informativos. Segue aí com a programação da 93 FM, boa música, bom bate-papo e a gente volta com o Jornal da 93 na segunda às 7 horas da manhã. Uma ótima sexta-feira e bom final de semana a todos. 7h33. Amanhã tem uma entrevista, é uma 93 entrevista com a prefeita. Prefeita Rosana Martinelli vai estar aqui amanhã no 93 entrevista com José Carlos, falando sobre obras, enfim, fazendo um balanço. Sobre o Celebra Sinop e muitas informações. Fazendo um balanço de Sinop nesse ano de 2017, falando sobre o Celebra Sinop, que começa amanhã também. Exatamente. E é sempre bom frisar, né, Zé? Esse ano vai ser todo ali no Centro de Eventos Dante de Oliveira. Dante Martins de Oliveira. Vai ser tudo concentrado, parabéns. Daqui a pouco o Daniel Coutinho vai conversar com a galera. Inclusive uma coletiva aqui, agora, 8 horas da manhã, para tratar dos últimos assuntos. Parabenizar o secretário Daniel Coutinho, juntamente com a prefeita e os apoiadores, os empresários, por resgatar essa festa maravilhosa que estava esquecida, a Festa das Nações. Nós vamos ter a Miss Comércio e Miss Sinop lá aberto para o povo. Vamos ter N atrações lá, que começa a partir de amanhã, sábado, no Centro de Evento Dante de Oliveira, que vai ser esse grande momento do aniversário da cidade de Sinop. 7h34. Jornal da 93.